Olá, pessoal! Dando sequência à nossa série sobre modificação de realidade, hoje a gente vai continuar o assunto que eu estava falando no vídeo passado sobre os tipos de enquadramentos. Então eu comentei sobre como a gente cria a nossa realidade, que a gente expressa isso para o mundo e vai testando isso de acordo com a reação das outras pessoas. E se alguém, você fala alguma coisa, aí a pessoa olha de um jeito estranho, você reage, fala mais alto, ou fala de um jeito mais rápido, ou afina a voz, alguma coisa assim, já mostra que a sua representação, o seu enquadramento ali foi afetado. Então o primeiro vídeo foi sobre como manter o nosso enquadramento, como não fazer grandes modificações quando a gente é questionado e tudo mais, porque aquilo mostra que você está seguro e todas essas questões. Não vou entrar na questão de estudos de mentiras e tal, mas a maioria dos estudos de mentira começam percebendo esse tipo de mudança. Mas não é nosso foco aqui. O nosso foco é como usar a linguagem para modificar como as pessoas representam a verdade no mundo, né? Considerando que a verdade a gente cria, como a nossa verdade molda isso, a nossa linguagem molda isso, essa verdade. E o vídeo de hoje vai ser sobre o pré-enquadramento. Existem 4 tipos de controles de enquadramento, cada vídeo eu vou falar de um. Eu falei de manter o enquadramento no vídeo anterior, e esse é o pré-enquadramento. Pré-enquadramento é uma informação que vem antes da informação principal. De uma certa maneira, né, você vai dar uma informação principal, antes disso você fala alguma coisa antes que vai ajudar aquilo a ser entendido da forma que você quer que aquilo seja entendido. Ou seja, a pessoa pode enquadrar de qualquer forma uma comunicação, mas quando ela já está com uma ideia pré-concebida, ela vai enquadrar de acordo com aquela ideia. Vou dar um exemplo. Você recomenda um filme para uma pessoa, aí você fala assim, por exemplo, esse filme tem muitas cenas de preconceito. E às vezes nem é um filme sobre preconceito, mas a pessoa está com essa ideia na cabeça, ela vai ver algumas coisas e fala, olha, isso é preconceito, uma coisa que ela não teria pensado ou chegado a essa conclusão se não fosse esse pré-enquadramento, essa informação anterior que gerou, né, que modificou os filtros de percepção da pessoa. Então, você chega para uma pessoa e fala assim, nessa sala de aula, fala para um professor, por exemplo, isso já aconteceu, já tem testes falando isso. Nessa sala de aula, os alunos são muito inteligentes. O professor lida com os alunos de uma determinada maneira, já supondo que os alunos são inteligentes, e ele ajuda com que os alunos aprendam mais fácil, porque ele fala e tal, pressupondo, né? E ele mantém o enquadramento de que os alunos são inteligentes, os alunos compram aquele enquadramento, se sentem inteligentes e acabam indo melhor naquele ano letivo, por exemplo. E para um outro professor nessa mesma escola, nesse estudo que eu estou contando, mas também poderia ser um exemplo para outras coisas, foi falado que os alunos são meio devagar, não aprendem tanto e tudo mais. E na verdade, as duas salas tinham o mesmo nível. Mas essa sala com os professores já com o enquadramento de que os alunos não aprendiam tão rápido, lidaram com os alunos dessa forma. E como eles já sabiam disso e tudo mais, os alunos acabaram aceitando esse pré-enquadramento, essa comunicação do professor, e realmente foram pior naquele ano letivo. E na verdade os alunos tinham o mesmo nível. Se você chega para uma pessoa e pergunta assim, para onde você gostaria de viajar no final de semana? Ela pode responder uma infinidade de coisas. Agora, se vocês estão conversando antes sobre como é gostoso sentir a sensação do sol na pele, como é gostoso sentir a brisa do vento, como é gostoso tomar sol, tomar sorvete, tomar água de coco e tal, você está falando sobre essas coisas. Aí você pergunta para a pessoa, para onde você gostaria de viajar? É muito provável que a primeira coisa que venha na mente dela seja alguma coisa relacionada à praia, porque ela vai pegar todos esses pedacinhos de informações e vai juntar numa ideia. Na hipnose, isso também é chamado de semeadura. Então, você vai semeando pequenas dicas de informações e
E aí a pessoa junta essas informações e ela assume que a ideia foi dela, porque ninguém tinha falado sobre praia. E então ela está com um pré-enquadramento, ela está com uma ideia pré-concebida para entender o que vai vir depois. O simples fato de você chegar para alguém e falar assim, deixa eu te fazer uma pergunta, a pessoa já vai te ouvir sabendo que você quer uma determinada informação. Se você chega falando alguma coisa e depois faz uma pergunta, pode ser que ela entenda aquela informação de um jeito, ou que ela se confunda, ou ela não entenda bem. Se você avisa que vai fazer uma pergunta e você conta alguma coisa e depois faz a pergunta, ela já sabe que aquilo que você está contando é para explicar por que você está perguntando aquilo e tudo mais. Às vezes a pessoa está parada, assim, olhando, distraída, sem fazer nada. E aí alguém começa a falar com ela. Ela demora um tempo para mudar. O nosso foco de atenção não é imediato. A gente demora um tempo para conseguir prestar atenção. Então, se você chega e chama a pessoa pelo nome, fulano, deixa eu falar com você. Aí, enquanto a pessoa está voltando a atenção para outra, ela está voltando a atenção, aí você consegue começar a comunicação de uma forma que ela entenda desde o começo. Quem chega falando sem pré-enquadrar que vai começar a falar, ou que vai começar uma conversa, uma comunicação, até a pessoa entender o que está acontecendo, o começo daquela informação já foi perdido. Então, enquanto eu estou falando sobre esses assuntos, talvez você já tenha se identificado com quando que você tentou falar com alguém e a pessoa não entendeu, aí você teve que explicar do que você estava falando para depois falar de novo. Ou alguém começou a falar com você e você nem sabia do que a pessoa estava falando porque não tinha um pré-enquadramento antes. Então, tudo isso é usado na influência, mas é usado na comunicação de uma maneira geral. Para você entender as pessoas, para você ser entendido. No ensino isso é muito importante, eu uso muito isso em curso, em terapia eu uso muito isso. Então, se eu pré-enquadro a situação de uma pessoa como algo que é quase impossível de resolver e eu fico tentando resolver, a pessoa já se programa ali para ter dificuldade, para às vezes não conseguir resolver e tudo mais. Então, se você enquadra que a hora que a gente descobrir o que está acontecendo, tudo tem solução, a gente vai trabalhar juntos e tudo mais, isso também altera, ajuda na situação. E indo para esse contexto de terapia, muitas vezes o cliente tenta pré-enquadrar que a responsabilidade é do terapeuta de resolver o problema dele. Então, ele vem e fala, eu quero ver como que você vai resolver esse problema que eu tenho. O que ele está fazendo? Ele está enquadrando você, terapeuta, como alguém que é responsável pelo processo. Um namorado chega para a namorada e fala assim, eu quero ver se você vai conseguir me fazer feliz. O que ele está fazendo? Enquadrando a comunicação, enquadrando a relação de uma maneira geral, como se fosse a responsabilidade dela fazer ele feliz. Se ela aceitar esse enquadramento, a relação já começa a girar em torno disso. Então, nos próximos vídeos eu vou falar também sobre outras formas de trabalhar com essa questão de enquadramento, mas é muito importante a gente perceber nas comunicações como que as pessoas estão enquadrando a relação. Se alguém vem e fala para você, me convença que isso é bom, ou me venda esse produto, se você aceitar esse enquadramento, fica assim, eu estou tentando te conquistar. E você, a hora que esse enquadramento é aceito, a pessoa que está tentando convencer fica abaixo e a que está tentando ser convencida fica acima. Se coloca numa posição hierárquica que essa que está tentando convencer já perdeu o poder na hora que assumiu, na hora que aceitou que vai tentar convencer a outra. Então tudo isso modifica níveis hierárquicos de relação, modifica responsabilidades, modifica como que a informação vai ser percebida. Então esses enquadramentos são temas muito interessantes da gente começar a se ligar nas comunicações. E praticamente todas as frases, todas as comunicações de uma maneira geral, são enquadramentos ou algum tipo de pré-enquadramento ou alguma outra coisa que eu vou falar nos próximos vídeos com relação a esses enquadramentos, que são essas molduras, né? Uma forma que você vê as coisas. E é interessante a gente perceber o que está sendo enquadrado ali. E quais vão ser as repercussões se aquilo for aceito ou não na comunicação. Então, quero encerrar esse vídeo aqui, mas
fiquem ligados, fiquem atentos com quais são os enquadramentos que você está colocando nas relações, nos clientes, nas pessoas, nos vendedores. Você está colocando ali também enquadramentos e perceba se esse enquadramento que você está colocando está ajudando a relação, a comunicação e quais são, obviamente, os enquadramentos que as outras pessoas estão colocando e como que você tem lidado com isso. A hora que você começar a perceber isso, você automaticamente vai ganhar um senso de controle sobre os enquadramentos, porque você vai ver como outras pessoas lidaram com situações desse tipo e vai tendo um repertório de como lidar com isso também. Então depois eu vou falar os outros dois em vídeos próximos, mas vão percebendo isso e a questão do pré-enquadramento e como que você pode adiantar um assunto ou alguma questão antes do assunto principal, que com certeza o assunto principal vai ser entendido de uma outra maneira. Então esse vídeo vai ficando por aqui, abraços, até a próxima.